sua mente. João capítulo 8, vamos ler, vamos aprender, vamos tirar algumas reflexões e vamos orar, vamos declarar em nome de Jesus esse capítulo tão poderoso que Deus tem para a nossa vida, amém? Antes eu só peço que você ore junto comigo, essa é a palavra viva de Deus, não é uma palavra qualquer, não é um manuscrito qualquer, mas é a voz de Deus que transforma a nossa história, que transforma a nossa vida, amém? Então, da maneira que você achar melhor, feche seus olhos aí onde você estiver e vamos falar com o Pai. Pai, em nome de Jesus, essa é a sua palavra, é a sua voz, é o verbo que faz vida, que traz vida sobre nós. Que o nosso coração esteja aberto como um terreno fértil para a tua palavra e os nossos ouvidos espirituais atentos a ouvir a sua voz em nome de Jesus. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Quem pode dizer um glória a Deus pela palavra de Deus? Já comenta aí, glória a Deus. E vamos partir para a leitura da palavra aqui em João, capítulo 8. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando a Jesus, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Amém? Então esse aqui, gente, é um relato que ele é muito importante a gente destacar, porque ele reflete o caráter da lei de Moisés e o caráter de Jesus. Estava colocando à prova ali se Jesus era verdadeiramente alguém que respeitava ao Deus Yahvé, ao Deus Criador. Eles estavam querendo saber se realmente Jesus respeitava a lei de Moisés, porque a lei de Moisés era a lei de Deus. Moisés era um profeta de Deus, Moisés era um patriarca de Deus, e a lei de Moisés era a lei de Deus até Jesus. Então agora, eles estavam tentando Jesus, porque se Jesus falasse para não apedrejar, ele estava indo contra a lei de Moisés, portanto, contra a lei de Deus. Só que se Jesus dissesse para eles apedrejarem aquela mulher, Jesus estava indo contra o seu próprio caráter de amor, tudo aquilo que ele veio representar. Então Jesus precisava dar uma resposta que fosse uma resposta do alto, porque qualquer resposta que Jesus desse ali poderia caracterizar que ele não era o Filho de Deus, que ele não respeitava a Deus, que ele não respeitava a lei de Deus e que também ele não era um Jesus que veio para salvar e que veio para redimir. Então a resposta dele foi maravilhosa. Você que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Gente, eu não sei se vocês viram o caso Vitória que está rodando na internet nesses dias. Assim, foi algo muito triste que aconteceu. E algumas pessoas estavam julgando essa jovem. Julgando por ela ter alguns relacionamentos errados, julgando por ela ter afastado da igreja e tantas outras coisas. Mas não é o nosso papel julgar e condenar ninguém. Claro que cada um de nós precisamos entender que nós não podemos nos relacionar com qualquer pessoa. Nós devemos conhecer com quem a gente relaciona, ter cuidado com as nossas amizades, mas não é o nosso papel condenar. Quantos de nós já não tivemos amigos que na verdade não eram amigos de verdade? Quantos de nós na juventude, na adolescência, já não tomamos atitudes e escolhas erradas? E quem somos nós para julgar alguém agora? Então Jesus, ele mostra o seu caráter, mostrando que ele não veio para julgar o mundo. Você lembra lá em João capítulo 3, quando a gente leu lá, que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo? Então Jesus não estava ali para condenar aquela mulher, mas para salvar aquela mulher. E Jesus fala algo interessante, ele diz assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Dentro daquela cena ali, quem era o único que não tinha pecado? Me responde aí.
Dentro daquela cena, fariseus, escribas, a mulher adúltera e Jesus. Quem que era o único que não tinha pecado? Exatamente, Jesus. Jesus era o único que não tinha pecado. E ele disse, eu também não te condeno. Quem poderia nos condenar, não condenou. Aquela mulher representa eu e você. Aquela mulher representa eu e você, porque o adultério fala de uma infidelidade. Quando nós viramos as costas para Deus e quando nós relacionamos com o mundo, nós somos adúlteros. Lembra lá em Tiago 4 o que ele diz? Adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que a amizade com Deus é inimizade, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então nós também fomos adúlteros. Nós também merecíamos a condenação, nós merecíamos ser apedrejados. Mas Jesus disse, não, ninguém vai tacar pedra em ninguém. Eu posso condenar, eu posso julgar. Mas eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Então Jesus mostra o seu caráter salvador ali naquela cena. Jesus mostra o seu caráter salvador ali naquela mulher. Ele não anulou a lei de Moisés. Sabe por quê que ele não anulou a lei de Moisés? Porque a lei de Moisés foi cumprida em Jesus. Na cruz é como se Jesus estivesse sendo apedrejado no lugar daquela mulher. Eu fiz um vídeo falando sobre o divórcio, tá até no meu canal. Muitas pessoas falando contra o meu posicionamento e contra aquilo que eu falei. Mas, gente, o divórcio era uma proteção de Deus para as mulheres naquela época. Você viu que nessa cena aqui, somente a mulher que veio para ser apedrejada, o homem não veio. Porque o homem estava livre para casar com outras mulheres, o homem estava livre para fazer o que ele quisesse, mas a mulher ficava presa ao marido. Pela lei, pela certidão de casamento. Pela lei, ela era ligada ao marido. Então, se ela não conseguisse o divórcio, enquanto o marido vivesse, ela não poderia casar com ninguém, ela não poderia seguir a vida dela. Então, muitas sofriam agressões, sofriam violência. Por quê? Porque era uma sociedade em que a mulher era discriminada. Então, o divórcio, lá em Deuteronômio 24, versículos 1 e 2, era o direito para a mulher se casar novamente. Então, nós precisamos entender isso. E muita gente coloca o peso da religião, coloca o peso do farisaísmo sobre a vida das pessoas. Condenando as pessoas ao inferno, sentenciando as pessoas à morte. E Jesus não veio para isso. Jesus veio para proteger eu e você. Jesus veio para morrer no meu e no seu lugar. Vamos continuar a leitura aqui? Jesus a luz do mundo. De novo, Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhes disseram, vamos só recapitular esse versículo 11 aqui, que Jesus diz para a mulher, também eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Então Jesus deixou essa declaração para a mulher. É bom deixar isso aqui claro, mas eu vou falar sobre isso no decorrer da leitura aqui. Então Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhes disseram, você dá testemunho de si mesmo, o seu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu, ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. Olha Jesus dizendo aqui, ele tinha acabado de absolver a mulher, ele disse, eu não te condeno, eu não te julgo, e ele está dizendo, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu quem julgo, mas o meu Pai que me enviou. Então o julgamento quem faz é o Pai. Jesus ele não é juiz, Jesus é advogado. Então para aqueles que creem em Jesus, ele é um advogado. Mas o juiz é Deus. E quem não estiver em Jesus será julgado por Deus. Mas quem está em Jesus, o julgamento Jesus recebeu na cruz. Amém? Então ele diz... Também na lei de Moisés, na lei de vocês, está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeira. Eu dou testemunho de mim mesmo e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram, onde está o seu Pai? Jesus respondeu, vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. O que Jesus está dizendo aqui? Que ele e o Pai são a mesma pessoa. Quem conhece Jesus, conhece o Pai. Porque o Pai está em Jesus. Lá em João 14 a gente vai ver isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus aqui é o Pai. Jesus é o Pai encarnado. E a gente precisa entender isso, gente. Em Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele, sendo Deus, abriu mão de ser Deus e tornou igual à natureza humana.
Ele está falando de Deus. Então, na condição de filho, Deus é humano. E ele se torna filho e inferior ao Pai. Por quê? Porque ele se despiu da glória do Pai. Ele abriu mão da glória do Pai. Mas ele está dizendo, se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu porque ainda não havia chegado a hora. Por que está dizendo que ninguém o prendeu aqui? Porque essas palavras de Jesus, se declarando o Pai, se declarando o próprio Deus, era uma blasfêmia para os fariseus. E eles iriam prendê-lo. É o que acontece no decorrer da história de Jesus. Outra vez Jesus falou dizendo, eu vou embora e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam, será que ele tem intenção de suicidar? Porque Jesus diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhes disse, vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu lhes digo que vocês morrerão em seus pecados, porque se não creem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntaram, quem é você? Jesus respondeu, o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus falava do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, ele já está falando da crucificação, então saberão que eu sou. Olha isso aqui. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Gente, quem é o eu sou? Quem disse lá para Moisés, diga ao povo que o eu sou enviou? O próprio Deus, o próprio Yahvé. Então Jesus está dizendo, eu sou, vocês saberão que eu sou. Que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ou seja, Jesus está dizendo, o Pai está comigo, porque eu sou o Pai está aqui em mim. Gente, se nós olhássemos para Deus somente como um criador distante, se a gente olhasse para Deus somente como alguém que está longe, a gente não teria a compreensão dele como Pai, como alguém que nós pudéssemos nos relacionar. Então o Pai se fez carne, se fez homem, para olhar no meu e no seu olho, para tocar na minha mão e na sua, para abraçar eu e você, para sentir a minha e a sua dor, para que a gente pudesse olhar para ele como uma pessoa para se relacionar. O grande problema é que a religião criou um Deus distante, criou um Deus que está longe, criou um Deus intocável. Eles ainda deixam o véu aqui, ó. Mas Jesus é um homem, Jesus foi uma pessoa, Deus foi um homem, Deus foi uma pessoa, para que a gente pudesse ver Deus em uma pessoa. Então, se você quer saber como Deus é, a gente às vezes quer olhar para o céu. Será como que Deus é? Será que Deus é reluzente? Será que Deus brilha? Não, gente, Deus é Jesus. Você quer olhar para Deus? Você quer ver como Deus é? Como que Deus agiria aqui na humanidade? Olha para Jesus. Perdoando, salvando, confrontando os religiosos, confrontando quem colocava peso sobre a vida das pessoas, condenação sobre a vida das pessoas. Jesus disse que aqueles homens colocavam fardo sobre a vida das pessoas e eles não entravam no reino e nem deixavam quem queria entrar. Eles faziam pessoas 2 vezes mais filhas do inferno. Por quê? Porque eles diziam para as pessoas, vocês vão para o inferno, vocês estão fazendo isso, vocês vão para o inferno. Só que, na verdade, eram cargas que não foi Jesus que colocou. Em Mateus 11, 28, Jesus disse o seguinte, aprendam de mim, porque se vocês aprenderem dos fariseus, se vocês aprenderem dos religiosos, vocês vão ter sobrecarga sobre a vida de vocês, vocês vão ter peso, vocês vão ter fardos. Mas se vocês aprenderem de mim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por que muita gente vive servindo a Deus com peso? Fala assim, é difícil seguir a Deus, é difícil servir ao Senhor, porque carrega um fardo da religião, carrega um fardo que não foi o fardo que Jesus deixou. Os mandamentos de Deus não são pesados. Deixa eu só salvar aqui para vocês. Olha só. Vocês acham que Deus mente ou não? Que Jesus mente ou não? O que vocês acham? Responde aí para mim. Só para a gente finalizar essa parte aqui. Deus mente ou não?
É claro que Deus não mente, gente. É claro que Deus não mente. Deixa eu colocar uma palavra aqui, que está lá em 1 João 5,3. 1 João 5,3. Olha o que está escrito lá em 1 João 5,3. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, para você ver o que está escrito lá em 1 João 5,3. Olha aqui. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Cara, se Deus fala a verdade, então ele está dizendo que os mandamentos não são difíceis de guardar. Será por quê que está sendo difícil guardar os mandamentos de Deus baseado na religião? Por que vocês acham, gente? Por que vocês acham que está sendo difícil guardar os mandamentos de Deus baseado na religião? Porque tem muitos mandamentos que a religião fala, mas que não foi Deus que falou. Não foi Jesus que falou. Então é por isso, gente, que nós precisamos tomar cuidado com a religião, nós precisamos tomar cuidado com o sistema religioso. Sabe o que o sistema religioso que a gente tem hoje fazia antigamente? Se a mulher quisesse buscar um pouco de conhecimento, um pouco dos seus direitos, buscar ser mais inteligente, eles consideravam elas como bruxas e tiravam a vida delas. Se os homens cientistas começavam a ter algumas descobertas, começavam a desenvolver tecnologias, eles falavam que era bruxaria, ia lá e tirava a vida deles. Se alguém começasse a pensar contra eles, se alguém começasse a trazer um ensinamento diferente do que eles queriam, eles iam lá e faziam maldades. Então assim, gente, o sistema religioso, ele nunca foi benéfico, ele nunca foi uma coisa boa. A Santa Inquisição, as cruzadas, as indulgências, as pessoas tinham que pagar para ter direito à salvação. Elas tinham que pagar para ter o terreno no céu. Então a nossa religião, o nosso sistema religioso hoje, ele veio debaixo disso. Eles não permitiam que as pessoas lessem a Bíblia. Eles não deixavam as mulheres lerem a Bíblia. Eles não queriam que a Bíblia fosse traduzida. E quando a Bíblia foi traduzida, teve interferência deles na tradução. É por isso que nós precisamos estudar cada vez mais a tradução original, no grego. Deus permitiu com que essas coisas acontecessem, mas ele nos guia pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas existem muitas leis impostas que não é lei de Deus. É lei do homem, é doutrina de homem. Ah, não pode usar mulher não pode usar calça, homem não pode usar bermuda. Uma pessoa que sofre agressão, uma pessoa que sofre violência, uma pessoa que está casada com um homem que bebe, chega e faz maldade, não pode divorciar, porque Deus odeia o divórcio. Eles trocam a palavra repúdio pela palavra divórcio para colocar a pessoa debaixo de uma escravidão. E aí quando essa pessoa consegue um divórcio porque foi traída, porque foi violentada, porque foi maltratada, porque o marido ou a esposa fez maldade para os filhos e consegue ali um divórcio legítimo, não, agora se você casar, você está em adultério. E quem é adúltero não é do reino do céu. Então eles colocam um peso e um fardo sobre a vida das pessoas que não foi Jesus que colocou. Eles pegam palavrinhas e escondem das pessoas, para as pessoas viverem debaixo de escravidão, debaixo de peso. E a palavra está dizendo, os mandamentos de Deus não são pesados. Não são, gente. Qual que são os mandamentos de Deus? São as coisas que são relacionadas ao amor ao próximo, amor a si mesmo e amor a Deus. Entendeu? Esses são, se você pegar o Novo Testamento, você vai ver quais são esses mandamentos. Quando ele fala assim, ó, não come comidas sacrificadas a ídolos, não come carne de animais sufocados. São algumas recomendações que elas são espirituais, mas o restante dos mandamentos são todos para nos proteger. São todos para nos proteger. Todos os mandamentos são para nos proteger. Para nossa proteção. Não é para o nosso mal, não é só porque Deus fala assim, eu não quero que você faz isso. Não, gente, é para nos proteger. Deus conhece esse mundo, Deus sabe o salário do pecado, Deus sabe o que esse mundo oferece e Deus sabe o resultado quando a gente colhe coisas do mundo. Então ele fala assim, não faz isso para nossa proteção. Hoje as pessoas trabalham para seus líderes e não para Deus. Ediliano, é verdade, cara, eu vou ser sincero para você, é verdade. As pessoas honram aos homens, honram o sistema desse mundo e não honram a Deus. Vamos continuar aqui. Os religiosos, eles faziam isso. Eles tinham uma oferta que se chamava oferta de Corban. Então, eles levavam essa oferta para o templo
E quando eles levavam essa oferta para o templo, eles não ofertavam na vida do pai e da mãe deles. Porque quando a Bíblia diz honrar pai e mãe, é com finanças, viu? Honrar pai e mãe na Bíblia é com finanças. Só que aí eles faziam essa oferta de corbã e aí não honravam pai e mãe com finanças. É por isso que tem uma passagem que Jesus fala isso. Vocês desonram pai e mãe, mas diz que a sua oferta é corbã. Ou seja, eles deixavam de honrar o pai e a mãe para honrar o templo. E Jesus disse que isso era hipocrisia. E tem gente que é assim. Tem gente que honra o líder, honra a igreja, faz tudo, mas dentro de casa é péssimo. É péssima. Com os filhos é péssimo, é péssima. Honra a igreja, honra o líder. O líder pede é na hora, mas a esposa pede, o marido pede. Tô mentindo? Fala pra mim se eu tô mentindo. Vou fazer igual os falsos profetas que tem por aí. Me chama de mentiroso. Eu tô mentindo, gente? Eu tô falando a verdade. Nós estamos falando de um capítulo que retrata a verdade. Então vamos lá. Aí Jesus diz: quando levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então esse aqui é um texto muito conhecido, né? Eu tenho certeza que você já ouviu esse texto em algum lugar. Tem político aí que usa esse texto, né, para dizer que ele é o verdadeiro, que ele é o Salvador, mas na verdade esse é um texto de Jesus, que fala de Jesus. A verdade não é uma ideologia política, a verdade não é direita e nem esquerda, a verdade é Jesus. A verdade é aquele que se encarnou para morrer no meu e no seu lugar. Esse é a verdade. E quem conhece ele, quem conhece a verdade é liberto. Então, os judeus responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica sempre na casa. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu vou parar aqui só para a gente dar uma ênfase nessa questão do pecado. O que Jesus disse? Em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então o que Jesus está dizendo aqui? Que todo aquele que é filho dele, todo aquele que conhece a verdade, é liberto do pecado. Por quê? Porque vamos supor que eu estava na minha vida pregressa e eu me embriagava. E agora eu entendo que embriagar é pecado. Então agora essa verdade me libertou. Eu preciso parar de me embriagar. Eu entendo que fazer relação, ter relação antes do casamento, ou fora do casamento, ou extraconjugal, ou entre pessoas, né, do mesmo sexo, eu sei que isso é um pecado. Então eu conheci a verdade e a verdade agora me liberta. Eu não posso fazer isso mais. Então a verdade vem para me libertar. Agora, a partir do momento que eu conheço essa verdade e continuo nessa prática, eu sou escravo dessa prática. Eu sou escravo do pecado. Entenda uma coisa, o mundo prega que liberdade é fazer tudo o que eu quero. Mas, na verdade, liberdade é eu ter a capacidade de fazer aquilo que... É eu ter a capacidade de não fazer aquilo que me faz mal. Para o mundo, liberdade é eu fazer tudo que eu quero. Mas para Deus, liberdade é eu não fazer aquilo que me faz mal. Porque se eu vivo na prática do pecado, eu sou escravo, eu não sou filho. Eu sou escravo do pecado. Então Jesus estava dizendo que aqueles homens eram escravos do pecado. Versículo 38. Eu falo das coisas que vi junto ao meu pai, vocês porém falam do... Não, versículo 33. Versículo 36. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, no instante estão querendo me matar, porque minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram, nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim, que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês.
Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, mesmo como ele me enviou. Então olha aqui, gente, vocês lembram que lá em João capítulo 1, a palavra diz: e todos os que receberam, aos que creram no seu nome, foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós só somos filhos de Deus se nós estivermos em Jesus, se nós cremos em Jesus e, como ele disse aqui, se não vivemos mais na prática do pecado. Não é sobre pecar, gente. Pecar todo mundo vai. Pecar todo mundo erra. O próprio apóstolo João diz que se alguém disser que não tem pecado, é um mentiroso e faz de Deus um mentiroso, porque todo mundo peca. Mas é viver na prática do pecado. É não lutar contra o pecado, é se entregar ao pecado, é se render ao pecado. Se eu faço isso, eu não sou filho de Deus, eu sou escravo. Então aqui no versículo 42, Jesus diz: se de fato Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Então quem não ama Jesus, quem não quer Jesus, não é filho de Deus. Só é filho de Deus quem recebe a Jesus e quem deixa eles te libertar. Então, versículo 43. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo. Olha o versículo 44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Então, quem não aceita Jesus, quem vive na prática do pecado, infelizmente, gente, a realidade é que eles são do diabo e filho do diabo. É por isso que não há comunhão entre luz e trevas. É por isso que não pode haver casamento de julgo desigual. É por isso que o crente não pode casar com o descrente. É por isso que o apóstolo Paulo disse assim para o cristão, que se o descrente quiser abandonar o casamento, ele está livre. Por quê? Porque não existe comunhão entre crente e descrente. Não existe, gente. Não existe. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É por isso que dentro de casa o cristão é perseguido, porque se dentro da sua casa tem pessoas que não aceitaram a Jesus e não querem a Jesus, nesse momento eles não são filhos de Deus, eles são filhos do inimigo. É por isso que vem a rixa, é por isso que vem a treta dentro de casa, é por isso que vem a perseguição. Então Jesus continua dizendo: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence do pecado? Se digo a verdade, por que não crê em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque vocês não são de Deus. Então, gente, nós precisamos deixar claro aqui essa separação que Jesus faz entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, entre os que são de Deus e os que não são de Deus. Então tem muita gente frustrada, tem muita gente triste, tem muita gente revoltada com o evangelho, se apostatando da fé, virando as costas para Jesus, porque um familiar não se converteu, porque o marido é descrente ainda, porque o marido abandonou. Eu falei isso aqui outras vezes e eu quero falar de novo porque é uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração. Muitas pessoas estão se frustrando com Deus por causa de filhos do diabo. Essa é a verdade. Aí a gente vira as costas para Jesus, sendo que Jesus foi rejeitado por essas pessoas. E agora eu tenho que fazer uma escolha. Eu sou da família de Jesus, eu sou filho de Deus e agora eu tenho uma família celestial, ou eu sou da família do mundo? Ao ponto de olhar para Jesus e dizer: você não me ama porque você não converteu tal pessoa. Sendo que Jesus está aqui dizendo: vem. E essa pessoa está virando as costas para Jesus. Essa pessoa está escolhendo o diabo. E aí eu vou ficar revoltado com Jesus porque essa pessoa não quis Jesus? Aí eu vou apostatar da fé? Nós precisamos entender, gente. Há uma separação entre luz e trevas. Há uma separação entre filhos de Deus e filhos do diabo. Há uma separação. Amém? Então é por isso que nós precisamos entender, gente. Nós precisamos ter essa convicção de que o mundo não é esse mar de rosas que pregam por aí. E tem que abraçar todo mundo é filho de Deus. Gente, eles estão perseguindo, eles estão criando ideologias diabólicas para perverter crianças, para pregar coisas que são contra o evangelho de Jesus Cristo, para perseguir cristãos. Fariseus que colocam peso sobre a vida das pessoas, que colocam fardos que não foi Jesus que colocou, são fardos da religião, simplesmente para afastar as pessoas de Deus, porque tanto os fariseus, que eram os religiosos, quanto as pessoas que não aceitavam Jesus,
Jesus está chamando aqui no capítulo 8 de filhos do diabo. Então nós precisamos entender que há essa diferença, que há essa separação. Se a gente não entender isso, gente, a gente vai negar Jesus por causa de pessoas. A gente vai virar as costas para Jesus por causa de pessoas que rejeitaram Jesus. E eu preciso falar a verdade aqui. Amém? Então eu vou terminar a leitura aqui. E aí a gente vai fazer uma reflexão geral a respeito desse capítulo e como a gente colocar isso na vida prática. Tá bom? Vamos lá. Versículo 47, vamos lá, versículo 48. Os judeus disseram a Jesus: será que temos razão de dizer que você é samaritano e tem demônio? Samaritano, como a gente viu no capítulo 4, era um povo rival do povo judeu, e agora eles estão dizendo de novo que Jesus tem demônio. Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem busque e quem julgue. Em verdade lhe digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus lhe disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz que se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu. Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu o dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então esses homens diziam que eram filhos de Deus, que eram descendência de Abraão, que eram descendência de Moisés, mas eles não viam que tudo isso apontava para Jesus. E aqui Jesus declara novamente: eu sou. Jesus estava dizendo: eu sou Deus Pai, eu sou Deus Filho, eu sou Deus Espírito. Jesus estava declarando a sua total divindade aqui. Aí o versículo 59. Então eles pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou do templo. Gente, quem é filho de Deus, quem tem o Espírito Santo em si, vai ser apedrejado pelos religiosos, vai ser apedrejado pelos fariseus, e vai ser apedrejado pelo mundo. Esse mundo vai nos rejeitar. Isso aqui é um fato. O mundo não poupou Jesus, o Filho de Deus, legítimo, concebido da Virgem, concebido pelo Espírito Santo, concebido da Virgem através do Espírito Santo. Se o mundo não poupou Jesus, você acha que o mundo vai nos poupar? Se a família de Jesus rejeitava ele, você acha que a nossa família vai nos aceitar de bom grado? Se os parentes de Jesus não reconheciam ele, você acha que as pessoas que estão à nossa volta vão nos aplaudir? Então nós precisamos entender isso, gente. Nós precisamos entender essa diferença entre filhos de Deus e filhos das trevas. Que nós somos luz nesse mundo. E a luz dissipa as trevas. A luz incomoda as trevas. E a luz, ela é atacada, as trevas, ela luta contra a luz. Se eu e você não entender isso, a gente vai ficar procurando uma felicidade falsa nesse mundo. Qual que seria uma felicidade falsa nesse mundo? A família perfeita, onde todo mundo é convertido, todo mundo serve a Deus. Essa é uma felicidade falsa. Pode acontecer, gente, de ter famílias que quebram ali um elo, que quebram ali um mal, e a partir dessa família todo mundo passa a ser cristão. Pode acontecer. Isso é algo que você praticando a palavra, você seguindo os princípios de Jesus, pode ser alcançado, mas não é um fato, tá? Não é algo assim, todo mundo que serve a Jesus, todo mundo que obedece a Jesus, vai ter toda a família abençoada. Não é um fato. Pode acontecer de mesmo você amando a Jesus, de mesmo você sendo alguém que quer buscar Jesus, acontecer da sua família não ser perfeita, acontecer de um divórcio bater a sua porta, acontecer de um filho ou uma filha sua envolver com pessoas erradas, envolver com situações erradas. Pode acontecer. Entendeu? Então nós estamos sujeitos a essas coisas porque esse mundo nos odeia.
Esse mundo nos persegue porque nós somos filhos de Deus. Se o mundo perseguir o filho de Deus, vai perseguir a gente também. Então, se está todo mundo bem com a gente, se o mundo está bem com a gente, se os religiosos estão bem com a gente precisa se analisar. Então, gente, eu faço alguns vídeos de vez em quando que os religiosos vêm e caem em cima de mim. Mas eu também faço vídeos de vez em quando que os mundanos, os profanos também vêm e caem em cima de mim. Por quê? Porque o meu evangelho que eu prego aqui, gente, não é um evangelho que agrada o sistema religioso, mas também não é um evangelho que agrada o mundo. Vocês estão vendo aqui, vocês estão acompanhando a live, vocês sabem. Uma pessoa que é mundana, que quer os prazeres da carne, que quer dinheiro, que quer a fama desse mundo, não vai se agradar da minha palavra. Mas os religiosos que querem colocar pesos e cargas sobre as pessoas, através de doutrinas e dogmas, de vestimentas, de novo casamento e tantas essas coisas, vão me perseguir também. Porque nós somos filhos de Deus, gente, e esse mundo vai nos perseguir. Os fariseus religiosos crucificaram Jesus, perseguiram Jesus, queriam tacar pedras em Jesus. Você acha que o mundo não vai tacar pedra em nós? Esse é o segredo para ser feliz, gente, nesse mundo. O segredo para ser feliz nesse mundo é aceitar que a sua felicidade não está nesse mundo. Que você vai ser odiado e odiada por esse mundo. Esse é o segredo para viver bem nesse mundo. Se você criar falsas expectativas, achando que tudo vai ser um mar de rosas. Já viu o filme lá do Rocky Balboa? O mundo não é um arco-íris. O mundo não é, gente, um arco-íris. Tem até uma musiquinha aí. A vida do crente, ela não é um morango. Não é um morango, gente. Não é. Eu tenho que falar isso para vocês. Pega a história de Davi, perseguição. Pega a história de José, perseguição. Pega a história de Abraão, pega a história de Jacó, pega a história de todo mundo da Bíblia, todos os homens de Deus. Lutas, guerras, perseguições, traições, açoites. Essa é a verdade que nós fomos chamados para viver. Mas o que é bom nisso tudo? Aí você pode falar, Léo, essa palavra não me alegrou em nada. Nós temos o selo de filho de Deus. E qual é o selo de filho de Deus? É o Espírito Santo dentro de mim que me convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo dentro de mim que me dá força para vencer as dificuldades dessa vida. É o Espírito Santo dentro de mim que me ensina a viver bem e contente em toda situação, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Espírito Santo dentro de mim que faz homens como eu e você, mulheres como você, que faz um homem como o apóstolo Paulo dizer, eu sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições, nos açoites, nas angústias, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque ele está dizendo o seguinte, a minha fraqueza revela a graça de Deus em mim. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. A graça do Senhor nos basta. Gente, quando a gente entende isso, Senhor, a tua graça me basta. Cara, isso aí vai tirar um peso da sua vida. Você não é responsável por ser feliz em todas as áreas da sua vida. Você não é responsável por tudo ir bem, tudo ir certinho, para você ser organizadinho, organizadinha. Léo, eu faço meu devocional todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro tantas horas por dia, eu sou todo bonitinho, toda bonitinha, todo perfeitinho, toda perfeitinha. A minha família é uma bênção, o meu casamento é uma bênção, é tudo perfeito, Léo. Não é isso, cara. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se aperfeiçoa o dia que você sabe que tem que orar e não tem força para orar. Se aperfeiçoa você sabendo que é bom ler a Bíblia, é um privilégio ler a Bíblia, mas tem dia que você não está animado e não está animada. O poder de Deus se aperfeiçoa naquele dia que você teve uma briga, uma discussão ali dentro de casa e você falou que não devia, você se alterou, você se estressou. Mas o poder de Deus vem sobre você te perdoando. O poder de Deus vem sobre você te dando um novo favor, te dando uma nova graça e dizendo, você é perdoado, você é perdoada. Você não é perfeito mesmo, você não é perfeita mesmo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então eu quero dizer para você, gente, viva a sua vida, busque a face de Deus, busque a presença de Deus, ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Faça o melhor que você puder, o melhor que você der conta. Ore a Deus não pela obrigação, leia a Bíblia não por obrigação, mas pelo privilégio de orar, pelo privilégio de ler a Bíblia, para você ser fortalecido e fortalecida no seu interior, no seu coração, no seu entendimento,
mas sem criar falsas expectativas nesse mundo. Sem achar que é esse mundo que vai te fazer feliz. Amém? Eu quero dizer para você, o Espírito Santo de Deus está disponível para você nessa noite. Se tiver alguém nessa live que é divorciado ou divorciada, você sofria violência, sofria agressão, foi traído, foi traída, foi abandonado, foi abandonada, o seu cônjuge simplesmente decidiu arrumar outra família e foi embora, e agora você vive sobre o peso e a condenação da religião, eu quero dizer para você que você não é condenado e condenada por causa disso. Se você tem um filho aí na sua casa que está dando trabalho, sabe, não fique julgando e condenando esse filho. Senta com ele. Fala que você ama ele, fala que você ama ela. Para de falar o que está certo e o que está errado para ela, porque ela já sabe, ele já sabe. Pergunta aí, meu filho, como é que você está? Como é que está seu coração? Deixa eu te dar um abraço, deixa eu te falar que eu te amo. É assim que a gente vai vencer, cara. Não é achando que Deus vai fazer tudo, que esse mundo vai fazer tudo cooperar para o nosso bem, porque não é o mundo que faz cooperar para o nosso bem. Quem faz cooperar para o nosso bem é Deus. E Deus age até nas situações difíceis da vida para trabalhar no nosso coração. Então faça isso. A situação que você estiver vivendo agora, talvez seu casamento está turbulento, está difícil, está complicado. Sabe, não fique se culpando por causa desse casamento. Mas dê o seu melhor. Demonstre amor pela sua esposa, demonstre amor pelo seu marido. Sabe, para de cobrar, para de falar e vai servir a Deus. Vai buscar a face de Deus, vai buscar o reino de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo dá uma série de recomendações. Ele diz para as pessoas não casarem, para livrar elas de sofrimento, para livrar elas de situações difíceis, porque família é difícil, casamento é difícil. Ele estava dizendo aquilo ali não porque ele é contra a família, mas porque ele sabe que é difícil. Infelizmente, o sistema religioso desse mundo quer pregar uma família perfeita, mas no evangelho não existe isso, gente. No evangelho, 1 Coríntios capítulo 7, Paulo fala para quem é viúvo não casar de novo. Ele fala para quem é divorciado não casar de novo. Ele fala para quem é solteiro não casar de novo. Mas aí ele diz, se você vai ficar se embrasando, se você não consegue se conter, né, nos seus hormônios, na sua vida, na sua carnalidade, então se case. Mas ele está dizendo, para todo mundo é melhor não casar. Porque nós vamos viver situações difíceis nessa vida enquanto a gente estiver aqui. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Busque o Espírito Santo, gente. Se eu pudesse finalizar essa live agora, porque está quase na hora de finalizar mesmo, esse capítulo é muito poderoso, eu diria para você, busque o Espírito Santo. Mas não busque o dom. Eu vou falar em línguas. Isso não é buscar Espírito Santo. Isso é buscar misticismo, isso é buscar o dom. Isso é focar no resultado e não focar no Espírito. Busque o Espírito Santo. Como que se busca o Espírito Santo? Deixa eu falar para você como que se busca o Espírito Santo. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, está em Efésios 5. Efésios 5, abri em Filipenses. Efésios 5. E aí a gente já finaliza, tá? Efésios 5, a gente já vai finalizar orando pedindo o Espírito Santo. Versículos 18 e 19. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Na verdade, eu vou ler do versículo 18 ao 20. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Efésios 5, versículos 18 ao 20. Diz assim: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo. Olha o que ele está dizendo, dê graças a Deus por tudo. Tá tudo bem? Graças a Deus. Tá tudo mal? Graças a Deus. Em tudo dai graças. Dê graças a Deus por tudo. Dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o conselho que eu dou para você, para a gente terminar essa live. Você é um filho e uma filha de Deus. Você não se embriaga com vinho. Ou seja, você não busca prazer nesse mundo. Você não busca alegria no que o mundo pode oferecer. Mas você se enche do Espírito. E como que se enche do Espírito que a gente declarou? Conversando com cânticos espirituais. Coloca um louvor para você ouvir. Tira a música do mundo dos seus ouvidos. Tira a música do mundo, sabe, do seu dia a dia. Tira coisas do mundo que não edificam a sua alma, que não edificam a sua vida. Séries, filmes, coisas carnais, coisas violentas. Tira da sua vida. Deixe na sua vida cânticos espirituais, louvores.
Sabe, busque se alimentar de coisas que vão se aproximar de Deus. Troque uma série do mundo por uma série cristã. Troque o filme do mundo por filme cristão. Troque a música do mundo por mundo cristão. Vou dar um exemplo para vocês. Uma criança, ela tá com a faca na mão. E aí ela é muito bebezinha. Se você for pro lado dela tomar a faca, ela pode correr com a faca e se machucar. Se você for tentar tomar a faca da mão dela, ela também pode puxar ali e acontecer um acidente. O que você faz? Uma atitude inteligente. Você pega um chocolate, vamos supor que isso aqui seja um chocolate. Você pega um chocolate e fala, me dá a faca que eu te dou o chocolate. Ou seja, você trocou algo perigoso por algo melhor. Troque o pecado pela santidade. Troque as coisas do mundo pelas coisas de Deus. Isso é buscar e ser cheio do Espírito Santo. E quando você é cheio e cheia do Espírito Santo, filho e filha de Deus, essas situações ruins podem vir, elas vão vir, eu não vou mentir para você, mas você vai ter uma força interior maior do que a força que está no mundo. Maior vai ser quem está em você do que aquele que está no mundo. Amém? Você recebe essa palavra? Declare, eu recebo a palavra, eu recebo o Espírito de Deus, eu vou fazer isso. Amém, gente? Então é sobre isso. Finalizando aqui, então, o capítulo 8, demos uma estendida aqui, né? Mas assim, gente, eu acho que é um capítulo muito poderoso. É um capítulo que vale a pena refletir, vale a pena a gente tirar bons ensinamentos e tirar essa realidade, tá bom? Como se diz, eu não vou negar para você, né, tudo que eu falei aqui. Né? Jesus não negou pra gente, ele diz, odiarão vocês porque odiaram a mim, perseguirão vocês porque perseguiram a mim, você não vai ter honra na sua casa, o pai vai levantar contra o filho contra... Tudo isso a gente sabe. Mas você pode ter em você o Espírito que te dá força, o Espírito que dá a capacidade, o Espírito que faz você um ser humano melhor, uma pessoa melhor. E você pode prosperar nas áreas da sua vida a partir desse Espírito que flui no seu interior. Amém? Então é isso, gente. Vamos declarar, vamos orar nessa noite. Essa live praticamente vai ficar toda salva hoje, porque a gente falou do começo ao fim, né, aqui do versículo 9. Então, eu gostaria, nesse momento, eu vou procurar uma música aqui para a gente colocar, né, partindo para esse momento de oração. Eu gostaria que você declarasse nessa noite, né, que você é amado por Deus, você é amada, que você é filho de Deus, você não é filho do diabo, não é filha do diabo, você é filho e filha de Deus, tá? Então vou colocar aqui um louvor. E aí a gente vai declarar. Na verdade, só um fundo musical aqui, gente, para a gente declarar nessa noite. Amém? Então, da maneira que você achar melhor, feche os seus olhos, ligue o seu coração, a sua mente a Deus agora. Ou de olhos fechados também, da maneira que você achar melhor. E vamos falar com o Pai. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós abrimos o nosso coração, a nossa mente e o nosso entendimento para a sua palavra. Nós declaramos que nós não somos filhos das trevas, nós não somos desse mundo. Nós somos seus filhos. Nós somos filhos do Senhor. Filhos amados, filhos queridos do Senhor. Filhas amadas do Senhor. Não existe situação nessa terra que possa nos afastar do amor do Senhor, que possa nos separar do seu amor. Não são as dificuldades que a gente enfrenta em casa, não são as dificuldades que a gente enfrenta na família, não são as dificuldades financeiras, não são as perseguições, não são as pedradas, nada disso, Pai, faz com que a gente deixe de ser amado e amada pelo Senhor, filho e filha do Senhor, porque nós temos em nós alguém que é maior do que todas essas coisas e nos ajuda a suportar todas essas coisas. E à medida que eu vou suportando essas coisas e caminhando com o Senhor, eu vou recebendo a glória do Senhor. Porque a tua palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo é a videira verdadeira, é a alegria verdadeira, é a satisfação verdadeira. E nós queremos encontrar essa alegria verdadeira, essa satisfação verdadeira no teu espírito, no nosso interior. Rios de água viva fluindo do nosso interior. É isso que nós declaramos nessa noite, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção, eu declaro o favor do Senhor, eu ministro sobre a sua vida o Espírito Santo. Que em nome de Jesus nessa noite, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que o Espírito Santo me deu, eu te dou. Em nome de Jesus, seja livre e liberto do pecado. Seja livre e liberto da religião.
do judaísmo, do farisaísmo, do sistema religioso. Viva o que Deus quer que você viva, os mandamentos de Deus que não são pesados, de amor a Deus, de amor a si mesmo e amor ao próximo. Receba o Espírito Santo na sua vida. Receba essa força interior agora que vai te dar capacidade para sair dessa live muito mais leve, muito mais alegre e muito mais feliz, independente das circunstâncias lá fora, porque maior é quem está em você do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nessa noite, declare o seu amém. Quero agradecer a alguém que deixou uma oferta aqui, R$20, Sirlene Veríssimo. Obrigado, viu, Sirlene? Obrigado mesmo por essa oferta. Obrigado por cada um que curtiu a live, cada um que compartilhou a live, cada um que deixou a sua oferta. A Sirlene aqui, muito obrigado, Deus abençoe. E é sobre isso, gente. Deixa eu tirar aqui o fundo musical, né? Então é sobre isso. É sobre sermos filhos de Deus e não filhos do diabo. E é sobre buscarmos expectativas em Deus e no alto, e não nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vou finalizar, já deu o nosso horário. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Lembrando que o conteúdo vai ficar salvo lá no Instagram, tá? Entra lá no meu perfil, lá na minha bio tem canal do Léo, um bonequinho cacheado, entra lá no canal e vai estar salvo lá com o evangelho de hoje de João capítulo 8, tá bom? Você que não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal. Você que ainda não curtiu a live, curte aí. Deus abençoe sua vida.